Olá, eu me chamo Camila Alvarenga da Silva, sou doutoranda da Universidade Federal de Goiás e hoje nós trouxemos uma revisão sistemática intitulada Prognóstico de mini-implantes dentários em reabilitações com overdentures maxilares. Apesar da evolução da odontologia, o edentulismo ainda permanece como um desafio significativo. A OMS estima que 7% dos adultos e 23% dos idosos acima de 60 anos são edêntulos. E o edentulismo ele causa impacto direto no psicológico do paciente, impactos sociais, funcionais e na qualidade de vida desses pacientes, que muitas vezes não conseguem sorrir, não conseguem se alimentar de maneira adequada. Nós temos três formas de reabilitar esse paciente: com prótese total removível convencional, próteses totais implantes suportadas removíveis, a overdenture, e próteses totais implantes suportadas fixas, as próteses protocolos. Apesar de trazer vantagens consideráveis à associação com o uso de implantes, nós sabemos que nem todos os pacientes possuem condições ósseas favoráveis, como altura, espessura e qualidade óssea, e distância segura de estruturas anatômicas, precisando serem submetidos a alguns tratamentos mais invasivos, como enxertia óssea e levantamento de seio. Aqueles pacientes mais idosos e que não podem ser submetidos a esse tipo de tratamento, eles ficam a par de utilizar a prótese total, que não tem muita retenção e não tem muita estabilidade. Então, diante disso, vem se consolidando novas técnicas, e uma delas é o uso dos mini-implantes, que os mini-implantes eles são uma alternativa eficaz, menos invasiva, porque muitas vezes dispensa a enxertia óssea e o levantamento de seio, e mais econômica, porque reduz sessões clínicas. Os mini-implantes, eles têm design de peça única, reduzido, como a gente pode ver na imagem. Eles exigem até mesmo, possibilitam até mesmo uma cirurgia sem retalho e podem ser utilizados em maxilar atrófica sem o levantamento de enxertia óssea. O objetivo geral, então, da nossa pesquisa foi avaliar sistemicamente o prognóstico desses mini-implantes em reabilitações com overdentures maxilares. Nós utilizamos o Prisma P e o Prisma Stentman para estruturar a revisão e nós protocolamos a revisão no Próspero. A nossa pergunta de pesquisa, então, foi: qual é o prognóstico dos mini-implantes em reabilitações com overdentures maxilares? Nós utilizamos o acrônimo PICOTS, onde participantes foram pessoas isentadas total superior com maxila reabilitada com overdenture. O prognóstico, o fator prognóstico foi a reabilitação com mini-implantes, não houve comparação, e nós utilizamos os desfechos taxa de sobrevivência do mini-implante e da prótese, perda óssea marginal, saúde perimplantar e complicações. O tempo mínimo de acompanhamento foram 6 meses e foram incluídos estudos em ensaio clínico randomizado, não randomizado e estudo cohort. Nossos critérios de inclusão, então, ficaram ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos não randomizados e estudo cohort, que envolvessem indivíduos reabilitados com overdentures maxilares suportadas por mini-implantes, com um período mínimo de acompanhamento de 6 meses. Nossos critérios de exclusão foram esses apresentados. E nós utilizamos as bases de dados PubMed, Embase, Lilacs, Scopus, Cochrane, Web of Science e Livivo. E na literatura cinzenta, então, a Google Scholar e a ProQuest. A busca ela foi adaptada para cada base de dados através de uma bibliotecária especializada. E nós podemos ver aqui as buscas adaptadas. Então, aqui a gente tem a busca do PubMed, a gente utilizou alguns termos médicos, como a gente pode observar. Aqui é a busca adaptada para Scopus, para Web of Science. Aqui é a busca adaptada para Lilacs. Aqui temos a busca adaptada para Livivo, para Google Scholar e para ProQuest. As buscas, então, inicialmente foram adaptadas e feitas em cada base de dados. Após isso, esses dados eles foram transferidos para o EndNote X9. E após a transferência para o EndNote X9, nós realizamos a remoção das duplicatas no EndNote X9. E depois nós realizamos a transferência dessas buscas para o Ryan. E no Ryan foi realizada a leitura de títulos e resumos. Após a leitura de títulos e resumos, nós incluímos os artigos que foram lidos na íntegra por 2 revisores independentes. Então, todas as etapas foram realizadas por 2 revisores independentes. E tivemos, então, a seleção final dos artigos incluídos. Nós utilizamos para análise do risco de viés checklist da JBI, para ensaios clínicos randomizados e para estudos cohortes. Nós utilizamos o software Jamov para análise estatística e para certeza da evidência nós utilizamos o Weight. E aqui temos os resultados. Então, inicialmente, nós recuperamos 1.328 artigos. Desses 1.328, 560 passaram para a leitura de títulos e resumos. E após a leitura de títulos e resumos, 35 artigos passaram para a leitura de texto completo. E 11 artigos foram incluídos nessa revisão, sendo 7 estudos, porque alguns artigos utilizaram a mesma amostra. Em relação à caracterização dos estudos, eles variaram o tempo de publicação de 2013 a 2025 em 6 países, entre países europeus e africanos. Foram incluídos estudos coorte prospectivo e retrospectivo e ensaio clínico randomizado. Foram utilizados diferentes tipos de mini-implante, como a gente pode observar.
sistemas de mini-implantes. Em relação ao diâmetro, variou de 1,8 a 2,9, sendo mais prevalente 2,4. Em relação ao comprimento, variou de 7 a 18 milímetros, sendo mais prevalente 10 milímetros. O protocolo cirúrgico mais utilizado foi do tipo flaps, o protocolo fechado. O protocolo de carregamento mais utilizado foi do tipo tardio. O desenho protético mais utilizado foi do tipo ferradura, que não tem cobertura palatina. As características dos mini-implantes, nós tivemos dois tipos de mini-implantes, tanto o Bal-Attachment quanto o Locator, apesar de que o Locator foi apenas um estudo que foi utilizado. A taxa de sobrevivência variou de 57,1 a 94,3 e a taxa de sobrevivência das próteses variou de 71 a 94,3. As complicações mais relatadas foram fratura do mini-implante, rinocinusite, desgaste da esfera do mini-implante e imobilidade. Em relação ao risco de viés, a maioria dos estudos apresentou risco moderado, apenas um apresentou alto risco de viés, e também no ensaio clínico. Então, foi realizada uma meta-análise de proporção, e a análise de taxa de sobrevivência global dos mini-implantes foi 73% de sobrevivência. A análise da taxa global das overdentures foi de 74%. Quando analisado menos de 3 anos, a sobrevivência dos mini-implantes foi de 75% e superior a 3 anos foi de 77%. A gente percebe que não houve diferença, então, ao longo do tempo dessa sobrevivência. O Wade deu uma certeza muito baixa, tanto para mini-implantes quanto para as próteses. Então, por fim, a gente conclui que é uma alternativa terapêutica viável, com taxa de sobrevivência de 73,4% para os mini-implantes e 74,2% para as próteses. Porém, a gente precisa de ter uma interpretação muito cautelosa desses resultados, considerando a variabilidade entre os estudos e a baixa qualidade geral da evidência. Aqui nós temos as referências. E muito obrigada, estou aberta às dúvidas e considerações.